Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel, eu sou estudante de psicologia e hoje eu tenho a incumbência de estar representando o Grupo Raízes, do qual eu faço parte. O Grupo Raízes é composto por pretos e pretas potentes ali da Faculdade Anhanguera. É formado por psicólogos e estudantes de psicologia que provocam reflexões sobre as questões étnico-raciais e uma psicologia preta. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo e sou muito grata por estar hoje representando esse grupo nessa nossa segunda live. Nós estamos aí com uma sequência de lives todos os sábados a partir das 19 horas, com temas diferentes e com convidados diferentes. Curtam a nossa página no Facebook, se quiserem conhecer um pouquinho mais sobre nós, e também a nossa página no Instagram. Está aí passando no rodapé do seu aparelho. Bom, gente, eu também quero fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer ao nosso coordenador, o coordenador de psicologia, coordenador e professor Rodrigo Alves Linhares. Ele é um querido. Quero também agradecer à coordenadora acadêmica, professora Luciane Neves Aureliano, a professora Eliane Francisco, e ao nosso querido professor Fábio Silvestre. Quero agradecer também a todo o grupo e todos vocês que estão aqui hoje participando conosco na nossa segunda live. Bom, gente, o tema de hoje é um tema muito sugestivo. Tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser muito legal, e vocês podem interagir com perguntas, e assim a nossa convidada estará respondendo os nossos questionamentos, porque tenho alguns também. Então, nós vamos interagir e vai ser um bate-papo bem legal. Nós temos aí 1 hora para que nós possamos tirar as nossas dúvidas e interagirmos com relação a essas situações das periferias. O tema de hoje é as periferias como exemplo de solidariedade. Eu vou ler aqui uns dados, rapidinho, porque não dá para gravar tudo na cabeça. É o seguinte, eu coletei alguns dados aqui e vamos ler. Os bairros onde mais as pessoas morrem por Covid-19 estão nas regiões periféricas. Cerca de 2.564 moradores desses bairros morreram de síndrome respiratória com suspeita ou confirmação do novo coronavírus. A cidade inteira soma 6.550 óbitos suspeitos ou confirmados, de acordo com os dados divulgados pela Prefeitura. A Brasilândia, Zona Norte, é o bairro onde há mais óbitos registrados, 185, sendo 29 deles nos últimos 6 dias. Em Sapopemba, na Zona Leste, já são 179 casos fatais. No Campo Limpo, Zona Sul, mortos passaram de 10 para 71 em pouco mais de um mês. Com o decreto do isolamento social, houve um aumento de desemprego. E os moradores dos bairros periféricos, que já passavam por inúmeras dificuldades, agora vivem essa situação mais acentuada. O que dizer dos trabalhadores informais? As empregadas domésticas que perderam seu emprego, dos vendedores ambulantes? O que dizer da situação da falta de saneamento básico? Essas pessoas, essas famílias que vivem esse isolamento social, estão passando por inúmeras dificuldades, entre elas, esse período de isolamento, onde é tão falado sobre esse processo de não estarmos em aglomeração, é muito crítico, porque famílias de 8 até 10 pessoas convivem em um cômodo ou 2 cômodos. Então, é muito difícil falar sobre o isolamento social dentro dessa situação. Com todas essas dificuldades e o descaso do Estado,
e dos poderes políticos, nós estamos hoje com uma preta muito potente, que tem um trabalho excelente. O nome dela é Jéssica, a nossa convidada de hoje. Eu vou falar um pouquinho do trabalho da Jéssica. A Jéssica Moura é psicóloga, pós-graduanda do curso de Enfermagem e Prevenção de Violência na Santa Casa de São Paulo. Ela compõe o projeto na medida fortalecedora de equipes técnicas do Instituto Sou da Paz, experiência de 15 anos no terceiro setor em medida socioeducativa, serviço de acolhimento para as crianças e adolescentes, educadora popular em cursinho pré-vestibular, comunitários e atuação na área da cultura. Essa negra é potente. Jéssica, pode entrar. Seja muito bem-vinda. Olá, Jéssica. Boa noite. Boa noite. Acho que eu vou só terminar de me apresentar. Eu faço uma pós-graduação na Santa Casa, né, de Prevenção à Violência e Direitos Humanos. Eu componho a equipe, fortalecendo equipes técnicas no Instituto Sou da Paz. Sou filha carnal de Conceição e José Batista. Sou a Bian da Casa de Candomblé, Azei Bin de Ouro, com o pai do fono Joshua Guian, Celso Monteiro, e sou cofundadora também no projeto de atendimento psicológico chamada Flor de Sol. Eu agradeço também ao convite do Fábio Silvestre e ao grupo Raízes Psicologia. Muito obrigada pelo convite e por eu poder fazer parte dessa conversa. Agradeço também aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão pelo carinho e pelas mensagens que encaminharam para mim, falando da live. Inclusive, estou vendo a Dani, que está fazendo um comentário. Muito obrigada, Dani, você é uma querida. Bom, vamos lá falar desse assunto que é tão importante, né? E aí eu vou começar falando sobre uma falta de políticas públicas, né? A gente fala de solidariedade, mas a gente também não pode esquecer de falar das políticas públicas. A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que deveria garantir acesso universal à saúde para toda a população, né? A gente tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que deveria garantir proteção social para toda a população também. A gente tem os direitos trabalhistas, como bem lembrou a Raquel, falando da dificuldade que as populações da periferia têm de ter acesso ao trabalho e, com isso, à renda, né? Então, a gente tem uma população que é majoritariamente autônoma, e o quanto que isso vai dificultando para que se tenha esses direitos todos garantidos, né? Além disso, nas periferias, a gente também tem uma dificuldade que é muito presente do acesso à educação. A live da semana passada, vocês falavam tanto de educação, e aí eu friso hoje que é um direito que, nesse período de pandemia, ele fica ainda mais distante, né? Tem uma dificuldade de acesso que já era presente e, atualmente, com a educação à distância, isso fica quase que inexistente, né? Então, a partir de todos esses princípios que deveriam ser garantidos como políticas públicas, a gente vai pensando em solidariedade, né? E aí, o que é que eu entendo, qual que é o princípio que eu entendo de solidariedade? Eu entendo solidariedade
como uma relação de auxílio mútuo, como um apoio e um compromisso entre grupos ou pessoas. Isso é muito diferente do que a gente vê como caridade, né? Eu acho que é importante a gente fazer essa distinção. Então, solidariedade é uma relação de auxílio mútuo, né? E aí, nas periferias, essas relações de auxílio, essas relações de partilha, elas são existentes desde muito cedo, né? Sejam pelas famílias que são trabalhadoras e que precisam deixar os seus filhos aos cuidados, muitas vezes, do vizinho, para poder ir trabalhar e para poder prover o sustento da sua própria família, seja pelo espaço físico até, que ele é muito menor e que faz com que as relações entre essas pessoas elas sejam muito mais presentes e muito mais constantes do que em outros espaços. Isso faz com que as relações entre essas pessoas sejam cotidianas. E aí, atualmente, a gente vê uma série de iniciativas que tem como princípio a solidariedade. Então, seja pelas tanto iniciativas individuais como comunitárias, de grupos, coletivos culturais, coletivos comunitários, enfim. E aí eu vou elencar alguns que é do meu conhecimento, né? Eu acho que existem tantos outros, mas aí eu vou elencar alguns que eu acho que é importante a gente frisar para falar do trabalho desses coletivos e desses grupos. Eu começo dizendo sobre a Aliança Pro Saúde da População Negra, que é um grupo que faz com que se discuta o acesso e a política pública de saúde para a população negra. A gente tem diversos coletivos que fazem um trabalho muito importante nas periferias, e aí aqui na Zona Norte, a gente tem alguns que já faziam um trabalho e que hoje se mantém com muito mais força. Então, a gente tem a Preto Império, a gente tem o Terça Afro, o Cine Escadão, que fica no Perialto, a Rede Brasilândia Solidária, a Rede de Apoio Humanitária das Periferias, que já faziam um trabalho que era muito importante e que hoje, por conta de uma pandemia, faz com que a mobilização entre essas pessoas fique muito maior para garantir a sobrevivência. A gente não está falando de outros direitos, a gente está falando de iniciativas que frisam garantir a sobrevivência das pessoas, né? Uma outra iniciativa que é fundamental e que é de extrema importância também são as promotoras legais populares. Elas já fazem um trabalho de longa data no combate da violência contra a mulher e que hoje se mantém esse trabalho por conta que o isolamento faz com que essas mulheres também corram risco, porque nem sempre o espaço da residência é um espaço seguro, e também elas estão fazendo um trabalho que é de auxílio às populações da periferia para cadastro do auxílio emergencial, porque a gente tem uma política pública, que é o auxílio emergencial, que deveria ser emergencial, que vincula ao acesso a um celular. Como que uma pessoa que mora na periferia, que precisa de R$600 para garantir a subsistência da sua família, tem condição de ter uma linha, um telefone que tem acesso à internet e que consiga fazer um cadastro, né? Olha que discrepância que a gente está falando das situações, né? E também uma iniciativa que é muito importante são também dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate a essa pandemia e que muitas vezes também são trabalhadores e moradores da periferia
e que fazem uma campanha de conscientização para uso de máscara, para isolamento dentro da periferia. Então, a gente tem também, aqui na região da Brasilândia, profissionais que são fundamentais nesse trabalho de conscientização da população. Além disso, né, eu acho que a Covid, ela vai escancarando, né, e aí eu dei alguns exemplos, um problema de desigualdade social que não tem precedentes. Né? Então, seja pelos espaços físicos das casas, que foi o que eu estava falando ainda agora, e a dificuldade de se manter isolamento. Né? Então, como que a gente mora, as pessoas que moram na periferia e que moram em casas muito pequenas conseguem se manter isoladas ou conseguem manter a distância entre as pessoas. Né? A gente também tem um déficit de saneamento básico, porque no Brasil 50% das casas têm saneamento básico, e, ao mesmo tempo, uma necessidade que é muito simples, que é lavar as mãos. Né? Olha a discrepância das coisas. E além do que eu estava falando, né? O direito à educação e a dificuldade em que os alunos da periferia, em que as pessoas que moram na periferia têm um direito à tecnologia. Né? É entender também que, atualmente, tecnologia acaba sendo também um direito, porque isso faz com que se aproxime as relações entre as pessoas. Então, eu acredito que essas iniciativas de solidariedade, elas são fundamentais para se manter a população organizada e são fontes de mobilização para que essa mesma população seja protagonista das suas ações. Numa tentativa de minimizar uma política pública e que muitas vezes ela é inexistente e que, mesmo assim, é fundamental que a população ela se organize e mesmo na contrapartida, ela se reinvente, né? Ela se mobilize e ela se mantenha viva. Né? Isso tudo ela é presente desde muito cedo no processo histórico brasileiro. Né? A gente vê uma história, e o Brasil é exemplo disso, de uma história de uma população em que muitas vezes precisou se enfrentar e que precisou lutar para conseguir seus mínimos direitos. Né? E aí, ainda agora, eu estava falando do SUAS, do SUS, é fruto de mobilização popular também. Além disso, a gente tem uma história, né, brasileira que faz com que a gente olhe para luta e resistência e organização popular desde a época da sua escravização, por exemplo, em que a população negra precisou lutar para garantir o direito à liberdade, em que ela não era garantido para a população negra. Né? Então, isso está desde o cerne da existência do Brasil. E aí eu acho que, para fechar a minha fala e para a gente começar a abrir o debate, né, eu acho que essas iniciativas que já aconteceram e que acontecem hoje, ela não é uma invenção da roda. Né? Acho que elas já existem, e existem há muito tempo. Mas eu acho que é fundamental que a gente comece a colocar a roda para rodar ao nosso favor. Certo. Jéssica, o João Henrique, boa noite, João Henrique. Ele fez uma pergunta que eu vou passar para você. Ele está dizendo que quais os trabalhos que os coletivos têm feito que você acha mais importante para a comunidade do entorno? Eu acho que todos, né? E aí eu dei alguns exemplos de trabalhos que vão desde distribuição de cesta básica, por exemplo, desde distribuição de máscaras,
mas também tem iniciativas que são importantes, por exemplo, para ensinar as pessoas a lavar a mão, ou acesso a lavar a mão. Então, acho que todos são fundamentais. Eu acho que não tem uma diferença de o que é mais importante. Eu acho que nesse momento em que a gente passa por uma dificuldade de acesso e de garantia de uma política pública, todos eles são fundamentais. Como é realizada essa abordagem de vocês com relação a lavagem das mãos e essa problemática da falta de saneamento básico, falta de água mesmo? Como vocês fazem essa abordagem? Então, né, eu acho que isso é um dificultador, né, porque quando a gente fala de uma população, e aí a gente não está falando, né, de uma cidade que não tem acesso, né, a gente está falando de São Paulo, a gente está falando da capital, é muito gritante essa diferenciação entre as classes, né, e aí a gente vê comunidades que ainda estão em palafita, sem acesso à água, né, com crianças, com pessoas idosas, com um grupo de risco, isso é muito discrepante. Né? Então, sabe, essas coisas mínimas de poder distribuir uma garrafa de água limpa e uma garrafa com um detergente, para que essas famílias minimamente tenham o direito de lavar a mão. Né? E são pequenas possibilidades que a gente vai tentando, e aí são diversas tentativas para que a gente não morra, né? Porque Covid mata. Então, acho que são a partir dessas possibilidades. Sim. Ô, Jéssica, outra coisa. Quando nós estávamos falando, nós estávamos conversando ontem sobre as ajudas, essa ajuda dentro da comunidade, eu estava conversando com algumas colegas e elas estavam citando para mim, até porque eu moro também na periferia e eu tenho dificuldade para entender, por exemplo, são lives feitas por cantores e eles valores e dinheiros que são arrecadados, e isso não tem chegado até a periferia. E eu queria entender um pouco disso, porque assim, você está falando da Brasilândia, desse trabalho que é realizado dentro da Brasilândia. Eu moro aqui no Parque Paraíso, e a gente não tem muito acesso a essas coisas. E aí eu gostaria de saber quais são os coletivos. Esses coletivos atuam só dentro desses bairros especificamente, ou eles se expandem para outros bairros? Então, os coletivos que eu citei ainda agora, e aí eu vou citar novamente, são iniciativas que acontecem no bairro da Brasilândia, por exemplo. É o coletivo Império, que é um coletivo de acesso à cultura, a rede de apoio humanitária, ela é uma rede que contempla diversas iniciativas, tanto individuais como de coletivos, dentro de coletivos, né? Então é a junção de diversos coletivos. E isso não é só na Brasilândia. A rede, ela está em diversos outros lugares. Tem também a rede Brasilândia Solidária, que aí é específico da Brasilândia, que é a iniciativa de diversos grupos, e aí tem desde a cultura, tem desde cultura, lazer, esporte, garantia de direitos humanos, que é a junção desses grupos que fez com que, a partir do momento que o índice de mortalidade da Brasilândia começou a aumentar, se pensou nessa organização popular para que tivesse campanhas em prol da população. Então, desde distribuição de cesta básica, desde distribuição de máscara, e de conscientização também, campanha de conscientização
para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas lavem as mãos, para que quando for necessário saia de máscara, essas coisas que para a gente muitas vezes acaba sendo repetitivo e simples. A gente tem uma parcela da população que não tem televisão, por exemplo, né? E que acha que a Covid é um vírus que se pega, sabe-se lá como. Né? Então, até o acesso à informação, ele não é igual para todo mundo. É dessa parcela da população que a gente está falando. A Brasilândia, ela tem, e aí eu peguei alguns dados que eu acho que é interessante falar. Brasilândia é um distrito que tem 312 mil habitantes, sendo que desses 312 mil habitantes, 29% são domicílios em favelas. Né? E 35% dessa população são de profissionais liberais. Então, é dessa população que a gente está falando. Né? Sim. Jéssica, só um momentinho. Eu preciso só agradecer uma querida que está na live, a nossa professora Andréa Arruda. Ela foi minha professora no 2º semestre de psicologia e essa mulher é fantástica. Muito obrigada pela sua presença aqui, professora. Você é maravilhosa e nós nos sentimos honrados por tê-la conosco nessa noite assistindo a nossa live, viu? Muito obrigada. E ela também é uma grande influenciadora do Grupo Raízes, viu? Ela tem uma parcela aí enorme na formação desse grupo. Muito querida. Pode continuar, Jéssica. Eu vou aproveitar os agradecimentos para agradecer algumas pessoas que eu estou olhando aqui no chat e que se manifestaram. Então, a Dani, que faz parte, ela é coordenadora do projeto que eu atuo no Sou da Paz. A Renata Oliveira, que é uma grande querida. O meu tio, Rodrigo, está aqui, maravilhoso, beijos. A Simone, que também é uma amiga assim, de adolescência, o Jean Carlos, que é meu irmão de santo, e o João Henrique também, que é meu irmão de santo. Bênção a vocês, axé. A Luciane, que é uma parceirona nossa, dentro das iniciativas do Sou da Paz. Quem mais? Deixa eu ver quem mais. São essas pessoas que eu conheço, e todo mundo também que está interagindo. Obrigada também. O Ale fez um comentário aqui, ele disse que nós da periferia já estamos acostumados a fazer os nossos corres sozinhos. E é bem isso mesmo, né, Jéssica? É bem isso. Exato. Né? A gente vai encontrando estratégias de sobrevivência desde muito cedo, né? A gente vai aprendendo a se virar. Eu acho que é isso que a gente está falando. E aí a gente vai aprendendo a se virar, e é isso que eu quero frisar, a partir da ausência de políticas públicas. Né? Não é que a gente é mais criativo, não é que a gente é mais extrovertido, não é que a gente tem uma necessidade que não é garantida pelo poder público. Isso faz com que a gente crie possibilidades e crie iniciativas desde muito cedo. É isso que a gente está falando, né? E é importante que a gente saiba disso. Quero agradecer também a minha prima, a Lilian, que apareceu aqui ainda agora. Beijo, prima. A Daniela também está agradecendo, falando que você é uma super querida, orgulho da sua fala. Prima. Sim, obrigada. E aprendo muito com você também, Dani. Você é uma pessoa muito generosa e venho aprendendo muito trabalhando mais próximo a você. Obrigada. Jéssica, como que fica, como que você, como psicóloga, quanto psicóloga, quando faz essas abordagens dentro da Brasilândia e vê tão de perto a calamidade, essas pessoas que, na maioria das vezes,
porque lá está o grande índice de mortes, né, dentro da Brasilândia, pelo Covid-19. Como é lidar com essa situação? Como é para você lidar com essa situação e como que você faz essa intervenção com as famílias? Olha, atualmente, o projeto que eu estou hoje, ele não tem esse trabalho direto com a população. A gente tem iniciativas, e aí, a partir de uma mobilização vinculada com o Instituto Sou da Paz, a gente fez uma distribuição de máscaras para esses grupos, para alguns grupos da Brasilândia, para entregar para a população. Então, atualmente, eu não tenho essa relação e esse contato presencial com a população. Mas, e aí, falando um pouco enquanto psicóloga, eu acho que a gente está num momento, né, de pandemia em que as emoções elas acabam se fragilizando, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma atuação profissional que diz da necessidade da gente se distanciar, né? E isso chega até a ser contraditório, isso chega até a ser confuso, mas é importante. Então, o que eu acredito enquanto profissional de psicologia? Que é importante a gente dar escuta para as pessoas, né? E que as pessoas consigam dizer das suas dores e das suas necessidades. E que isso também é transformador, né? Eu acho que é isso que eu acredito e é isso que eu venho fazendo na minha atuação profissional. A Beatriz é uma querida, é psicóloga agora, né, uma ex-aluna lá da Anguera, e ela está fazendo um questionamento, que ela está dizendo que é muito válida essa ajuda, mas não contempla todos os moradores. Né? Uma grande parcela fica mesmo à mercê, né, da ajuda dos próprios moradores. E a gente estava até conversando sobre isso, né, Jéssica? Que quem mais ajuda, as ajudas que são mais recorrentes dentro da periferia são dos próprios moradores, né? Pessoas que têm muito pouco ajudando, né, as outras pessoas. Ela também fala sobre essa questão do Estado não assistir, né? Que você acabou de falar também. Sim, o Aníbal, né? está falando aqui. Pode falar, Jéssica. Sim, né? Infelizmente, a gente tem uma ausência de política pública. E por conta disso que essas iniciativas elas são tão presentes, né? E aí, aproveitando, a Andrea Marques, que é outra querida, ela está fazendo uma pergunta, né? Como que a população responde às orientações e suporte que chega através dos coletivos? A população, né, ela precisa, então ela vai, eu acho que é um caminho e é um trabalho que se vem fazendo, que é um trabalho constante. Eu acho que não é a partir de uma orientação e de apenas uma conversa que a gente vai mudando também a cultura de uma população, né, em que muitas vezes não tem acesso à informação. Então, até pouco tempo atrás, por exemplo, e aí essa pandemia ela avança de uma forma muito rápida, mas até pouco tempo atrás, a gente não via tantas pessoas de máscara, como a gente vê hoje, né? Então, acho que isso é uma mudança de uma cultura, é uma mudança de ações que são importantes. Então, eu acredito muito que a possibilidade de mudança é através de uma atuação constante. Então, é importante que a gente sempre frise, né? Há algum tempo atrás, não era obrigatório o uso de máscara dentro dos comércios ou até mesmo do transporte público.
hoje já é. Então, é também a gente exigir do poder público algumas atuações, né? Não só exigir que a população, por si só, crie uma consciência, sabe? Eu acho que é inverter um pouco essa lógica e responsabilizar também o poder público das suas ações, ou da ausência dessas ações. A professora Andréa Arruda está dizendo que, ao mesmo tempo, ela tem ouvido de muitas mulheres que é muito importante que não se sentirem só, né? Serem ouvidas. Né? Acho que essa pandemia faz com que a gente se distancie corporalmente, né? A gente faz com que a gente se distancie das pessoas, mas eu acho que é fundamental que a gente não se distancie das relações entre as pessoas. Eu acho que isso tem uma diferença. E eu acho que essa diferença, ela é importante. Então, se distanciar corporalmente é uma necessidade e até um cuidado com a saúde. Mas isso não quer dizer que a gente precise se distanciar das relações entre as pessoas. Muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente pode caminhar para a contramão disso. E se aproximar mais das pessoas e construir novas relações, mesmo que atualmente, virtualmente, que há a possibilidade, mas é importante que a gente se mantenha junto, se mantenha unido. A psicóloga Beatriz, ela perguntou se, de repente, houvesse uma união desses coletivos, será que vocês não conseguiriam contemplar um número maior de pessoas? Tem essa possibilidade, Jéssica? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu acho que tem algumas possibilidades e algumas iniciativas que elas já existem e são de união. Por exemplo, a rede de solidariedade da Brasilândia, ela é composta por diversas iniciativas diferentes e que se juntaram exatamente na tentativa de mobilização e de organização dessas iniciativas, seja a partir das doações, que aí não fica pensando mais nos coletivos, mas e sim no território. Então, se muda um pouco o olhar para essas iniciativas. Eu acho que elas já existem, só que mesmo assim, né? A gente está falando de uma população de 300 mil habitantes, né? Que é o distrito da Brasilândia. A Brasilândia ela não é apenas um bairro, né? Quando a gente fala assim, que a Brasilândia ela tem um número grande de mortes, né? O que você estava falando ainda agora, 29 mil mortes nos últimos 6 dias. Mas é um distrito de mais de 300 mil habitantes. Então, é muito difícil fazer com que as iniciativas populares consigam suprir a necessidade existente dentro desse território, sem uma política pública efetiva. Então, a gente tem um território que não tem um hospital, né? Então, olha a discrepância. Num momento que a gente está falando de saúde, né? Acho que só para eu terminar, Raquel. Então, a gente está falando de um momento que está falando de saúde, né? Pode falar, Raquel. O João Henrique está perguntando se te surpreende. João Henrique, ele perguntou se te surpreende a falta de preparo do psicólogo, da população, do psicológico, da população em geral, ou já era esperado de acordo com a sua vivência psicológica? Acho que ele está dizendo da dificuldade de isolamento das pessoas, eu acredito. Porque entrou e saiu, aí eu não consegui. Te surpreende a falta de preparo psicológico da população em geral, ou já era esperado de acordo com a sua vivência profissional? Algo assim. Eu acredito que ele está dizendo da dificuldade de isolamento das pessoas. Acredito que seja isso.
Não sei se me surpreende ou não, mas eu gosto de olhar pelo prisma de... A gente é uma sociedade em que a gente não é acostumado a ficar sozinho. Né? E aí eu falo enquanto sociedade brasileira. A gente faz as coisas em grupo. Culturalmente, a gente é assim. Então, existe o carnaval, a gente faz festa. E aí, eu acho que com uma pandemia que chegou de um dia para o outro, né, de um mês para o outro, a gente saiu do carnaval em fevereiro e iniciamos uma pandemia em março. Olha a discrepância das coisas. Tudo isso é muito novo para a gente. E diferente, talvez, de outros países que já passaram por situações próximas, a gente nunca passou por nada disso. Né, de ficar isolado, de ter que ficar isolado, de tirar sapato para entrar dentro de casa, de não se cumprimentar, né? Pelo menos até pouco tempo atrás, a gente não cumprimentar a pessoa com beijo era praticamente ser sem educação. Né? A gente não dar a mão para uma outra pessoa é praticamente ser sem educação. Então, como que muda um convívio de um mês para o outro de uma forma tão gritante? Acho que poucas pessoas realmente estão habituadas e preparadas para uma situação dessa, né? Em que não se pode mais sair de casa. E aí eu acho que a gente vai aprendendo a conviver com isso. Acho que a partir do momento que se inicia a pandemia e o isolamento, a gente vai aprendendo a lidar com isso de maneiras possíveis. Né? E aí cada um, se adaptando do seu recurso, faz o que é possível. Se adaptando, né? Exato, se adaptando. A Beatriz, o questionamento dela é com relação a esses trabalhos do coletivo, mas que eles vá para além da Brasilândia, que não fique só restrito dentro da Brasilândia. Ela queria saber se vocês têm algum projeto, alguma coisa que possa alcançar outros bairros, outras populações. Acho Esse é o questionamento da Beatriz. Eu entendi. Eu acho que as iniciativas elas são possíveis a partir de qualquer possibilidade. Mas eu acho que colocar na responsabilidade de iniciativas populares assistir populações em que a política pública não assiste é uma forma errônea da gente enxergar as iniciativas de solidariedade. Entende? Eu acredito que são importantes, mas assistir a população e garantir direito é um dever do Estado. Entende? Em que não dá para colocar na conta de coletivos e de iniciativas populares garantir e suprir essa necessidade da população. A professora Andréa Arruda está te parabenizando. Ela disse que já conheceu, né, uma iniciativa aí da Brasilândia e ela está parabenizando. Obrigada, Andréia. A Andréa Arruda também estava falando, né, que na Zona Sul as subprefeituras do Campo Limpo e do Mboimirim tem 600 mil habitantes cada, eu acho, né? Então, é isso que a gente está falando, né? São de populações extremamente numerosas. O outro índice que é extremamente gritante de mortalidade por conta da pandemia é em Sapopemba, né? Então, é o outro extremo da cidade. Então, aonde realmente falta a política pública de saúde,
de educação, de saneamento básico, e até mesmo acesso, por exemplo, à testagem dessa população. Porque se a gente for olhar o número de testagens, as populações da periferia são as menos testadas. Né? Isso é muito curioso. Então, a população da periferia, mesmo sendo as que mais morrem, são as menos testadas e a que menos tem, por exemplo, hospitais públicos. Legal. E aí o vírus só vai se propagando cada vez mais, né? Exato. A Valéria Melchior, ela disse que muitas pessoas só precisam ser ouvidas. A Leide Ferreira também diz a mesma coisa. Ela falou que o que mais falta nas periferias é a escuta. Você concorda, Jéssica? Bom, eu como psicóloga, eu trabalho ouvindo, né? Essa é a minha atuação profissional. Então, eu concordo. Às vezes, a gente não tem soluções mágicas, mas a gente tem a escuta como instrumento de amenizar as angústias e a dor do outro. A Lilian, ela estava falando que nas periferias é uma escolha, ou talvez morrer do vírus, ou com a certeza de morrer de fome, né? Então, é a possibilidade de morrer do vírus, em contrapartida, a certeza de morrer de fome. Se não são os grupos de ajuda, a situação se agrava muito. Exato, né? E aí eu acho que só para contar, e aí o quanto que é possível fazer coisas a partir da possibilidade de cada um, há iniciativas de grupos de família também, né, que estão auxiliando as comunidades vizinhas, fazendo marmita, entregando cesta básica. Então, acho que tem diferentes iniciativas e possibilidades para quem está disposto e quem quer ajudar, né, como a solidariedade também como uma possibilidade de escolha das pessoas. A Eunice Souza, ela está dizendo assim, que ela entende, deixa eu ver, eu entendo todas essas questões colocadas. A violência dessas práticas diárias são realmente difíceis de assimilar assim tão de repente, mas eu estou percebendo também uma grande dificuldade de pessoas ficarem com elas mesmas, se cuidarem das suas casas. Está havendo muito sofrimento psicológico. O que você acha disso? Eu acho que isso é uma realidade, né? Que era um pouco o que eu estava dizendo. As pessoas, elas não estão acostumadas a ficar sozinhas. Elas não estão acostumadas a lidar com seus próprios sentimentos. As pessoas não estão acostumadas a lidar consigo mesmo, né? Então, acho que tudo isso é aprendizado e uma necessidade atualmente, porque eu acho que a gente parte de uma configuração de sociedade, que é essa configuração atual, em que o isolamento faz com que a gente tenha que se olhar e lidar com os Travou a câmera da Jéssica. Olá. nossos próprios monstros. Ixi. Travou um pouquinho, Jéssica. Oi, voltei? Voltou. Voltei? Tá. Travou um pouquinho. Se você só puder repetir, por favor. Sim. E aí eu acho que a gente é um momento em que todo mundo está aprendendo. Acho que todo mundo passa por isso em mais ou menos graus, em diferentes níveis, mas todo mundo está aprendendo a lidar consigo. E ainda mais que a gente vive uma possibilidade de ficar doente, de alguém da nossa família ficar doente. Então, acho que tem esse medo constante, né? Não é só lidar consigo, mas tem um fantasma,
né? E aí a Covid vira um fantasma muito real que pode assolar qualquer um a qualquer momento, pelo ar, né? A gente vive um momento de uma fragilidade muito maior. Diante de tudo que temos visto e ouvido, então a gente pode fazer jus ao que o nosso professor falou. A coisa está preta. Acho que a coisa está preta como uma possibilidade de mudança, a coisa está preta como uma possibilidade de transformação. Não a coisa está preta como uma possibilidade de coisa ruim, né? Até porque essa frase ela fica muito emblemática com uma música do Rincon Sapiência, que aí ele vai dizendo: se a coisa tá preta, a coisa tá boa. E eu acho, é nisso que eu acredito. O que eu tenho visto é que agora essa desigualdade social ela está muito mais explícita, né? Agora já havia, mas não era uma coisa que às vezes não era muito mostrado, né? Tinha uns recortes e tal, e agora está muito explícito tudo isso. E nós estamos, de fato, vendo e percebendo que nós, o povo da periferia, somos os mais vulneráveis, estamos sempre, né, nesse lugar de sofrimento, de esquecimento do Estado, enfim. Então, como você falou da educação, e eu tenho visto muito isso aqui. Eu moro aqui no Parque Paraíso e vejo o quanto, para essas mães que têm os seus filhos nas escolas públicas, elas têm sofrido muito, né, com relação a isso. Por quê? Porque elas não têm acesso a essas ferramentas e nós temos tentado umas ajudar as outras, no sentido de, às vezes, emprestar, né, o notebook, enfim, mas você percebe, né, a desigualdade que é muito gritante, né, Jéssica? Né? Eu acho que a gente vive uma desigualdade que ela sempre foi presente. Eu acho que ela vira escancarada agora, né? Infelizmente, a gente vive num país em que 1% da população tem 51% do PIB. Olha o quanto desigual né? Economicamente falando. E isso não começou agora. Mas eu acho que com essa pandemia, isso se escancara com a presença do direito à vida, né? A gente perde o direito à vida a partir da dificuldade econômica, a gente perde o direito à vida. Isso é escancarado, né? Mas a desigualdade ela sempre existiu, né? Infelizmente. Jéssica, passou tão rápido, faltam só 5 minutinhos para terminar a nossa live. Verdade. Jéssica, bom, deixa eu só fazer uma fala aqui, rápida, porque eu quero deixar esse finalzinho para você. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, Jéssica, por ter aceitado o nosso convite. Dizer também a todos que estão assistindo a nossa live que é a minha primeira experiência. Eu até comentei que o que eu tenho de mais importante em mim é a força de vontade de aprender, de conhecer e de lutar pelo meu povo, pelas mulheres pretas, pelos os menos favorecidos, e entendermos e fazer com que o nosso lugar, né, que nós sejamos respeitados. Então, eu quero agradecer imensamente também ao Grupo Raízes. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, professor Fábio, pela confiança. E, Jéssica,
Muito obrigada, foi muito boa essa live, muito esclarecedora. Amei ter te conhecido. Eu que agradeço. Eu vou aproveitar que a gente tem um pouquinho, 5 minutinhos, para ler alguns comentários. Então, o Fábio Silvestre está dizendo que foi gratificante ouvir duas mulheres pretas com tamanha potência num debate necessário. Parabéns, Jéssica, e parabéns, Raquel. A Dani L. Diz que quando a coisa tá preta, a coisa tá boa, e essa live comprova isso. Já é sempre potente, mulher preta e cheia de conhecimentos. A Andréa Arruda está falando que estamos próximos da finitude e isso nos apavora. Exato, né? E isso é muito preocupante. A Dani está agradecendo você, Raquel, pela mediação, tão atenta e cuidadosa. Obrigada. Faço dela as minhas palavras também. Parabéns. A Andréa, novamente, dizendo que estamos vivendo um processo traumático, vivemos num processo de luto coletivo, somado às violações de direitos, exatamente, Andréa, e isso é um sofrimento muito grande. A Divina Rodrigues está dizendo que orgulho de vocês. A Valéria Melchior, que os números da desigualdade são assustadores. O João Henrique dizendo que na Zona Sul estão despreocupados e querem voltar logo. Acho que ele está falando da economia, os convênios médicos, e a Brasilândia, como que fica com tudo isso. A Beatriz, que está me parabenizando, obrigada. A Renata, que ela está dizendo que eu só tenho a agradecer esses profissionais da área de psicologia, gratidão. Precisei que para minha filha, nessa época de isolamento, tive uma ajuda brilhante, aí está dizendo da profissional Márcia Cortez, que está sempre em cuidado com o outro. Obrigada, João, novamente, parabéns. Dona Eunice, obrigada, gente. Bom, eu passei rapidamente agradecendo todo mundo, e aí eu acho que, para finalizar e concluir a minha fala, eu acho que é possível passar por esse período de pandemia em que seja viável ressignificar as nossas relações, ressignificar a nossa vida, porque eu acho que o normal, e aí quando eu falo normal, entre aspas, que era o que era antes, ele não vai existir tão cedo, e a gente vai passar por um período de novas relações. Então, é possível fazer desse período de isolamento um período de autocuidado, um período de construir relações da maneira e como puder. Isolamento social não precisa ser isolamento entre as pessoas, isolamento das relações. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Grupo Raízes Psicologia, agradeço a você, Raquel, pela mediação, muito obrigada. Obrigada. E a todo mundo que assistiu, a todo mundo que interagiu, muito obrigada a todos vocês. E é isso. Obrigada por me ouvir e que a gente compartilhou, na verdade, conhecimento. Né? Também aprendi bastante. Gente. Muito obrigada. Sábado que vem tem mais, pessoal. Não percam. E a nossa convidada vai ser a nossa professora Andréa Arruda. Gente, vai ser um arraso. Eu não perco por nada, não percam também. Acesse lá a nossa página e curta lá a nossa página no Facebook e no Instagram. Muito obrigada a todos. Boa noite, gente. Tchau, Jéssica. Tchau. Vamos ficar paradinha para uma foto.